O poema de hoje e o último de Eugênio de Andrade, falta-nos apenas mais um escritor, um poeta do século XX, século XX e XXI. Chama-se As Amoras. O meu país sabe as amoras bravas no verão. Ninguém ignora que não é grande, nem inteligente, nem elegante o meu país, mas tem esta voz doce, de quem acorda cedo para cantar nas sílabas. Raramente falei do meu país, talvez nem goste dele, mas quando o amigo me traz amoras bravas, os seus muros parecem brancos, reparo que também no meu país o céu é azul. É um poema pequenino, digamos assim, cujo título remete para um fruto típico do verão, um fruto silvestre, e nele o sujeito poético começa por associar então o seu país, Portugal, obviamente, a algo positivo, que são as amoras bravas no verão. E ambos têm uma característica comum, é que aparentemente têm ambos o mesmo sabor. E é um sabor doce, agradável. Portanto, nos versos 3 e 4, fazendo uso de uma personificação, ele corta por uns instantes essa visão positiva do país para identificar alguns traços negativos. E estes traços negativos são relativamente fáceis de entender. O primeiro deles, não é grande. Isto é um país simples, é um país pequeno. E de facto, em termos de dimensão, Portugal é um país pequeno comparativamente aos outros que o rodeiam. Segundo traço negativo, falta de inteligência, nem inteligente. Terceiro traço negativo, falta de elegância. Portanto, em síntese, não é grande, não é inteligente, não é elegante o seu país. No entanto, o verso 5 abre com uma conjunção coordenativa, o mas, que, como vimos ontem a propósito de outro texto, tem um valor negativo, um valor de contraste. E esse verso 5, essa conjunção coordenativa adversativa, introduz uma outra visão do país, regressa novamente a uma visão positiva, digamos assim, como no início do texto. Neste caso, o país é caracterizado como possuindo uma voz doce. Portanto, é um país alegre, é um país doce. E esta doçura e esta alegria estão associadas ao verso seguinte, nomeadamente às sílabas que produzem as ditas amoras. As sílabas são uma planta curiosa, porque por um lado se produzem as amoras e a sua doçura, enquanto planta selvagem tem espinhos e esses espinhos causam sofrimento se por acaso nelas tocarmos e nos deixarmos picar. Portanto, esta visão aqui um tanto quanto duplo. O verso 7 serve para o sujeito poético declarar que raramente falou no seu país e, de seguida, assinala uma possível razão que está na base desse facto. Quando eu digo possível, estou a fazê-lo por causa da presença do dever e do talvez, que introduz aqui uma ideia de dúvida. A possível razão, então, que está na base do facto de o sujeito poético raramente ter falado no seu país é a falta de afeto por ele, quando afirma talvez nem goste dele. Ele não gosta dele, provavelmente. Bom, basta pensarmos em todos os defeitos que ele apontou anteriormente. A pequena dimensão, ou a ausência de dimensão, a ausência de inteligência, a ausência de elegância. Pronto, e só isso será suficiente para não falar do seu país. Mas chegamos ao verso 10 e encontramos outro traço negativo, que é este. O sujeito poético associa o seu país a ideias como o fechamento, o isolamento, a falta de horizontes, a falta de liberdade. E onde é que se vê isso? Vê-se estas ideias, ou vê-se estas ideias na palavra muros. O país está murado, é como se estivesse fechado, é como se estivesse isolado. Não é? E se o muro for muito alto, impede-nos de vermos horizontes.
Metaforicamente, isto remete, logicamente, para a ausência de liberdade. No entanto, logo a seguir, ou logo a seguir não, nesse contexto, ele faz referência a um ato de generosidade, a um ato de amizade, que passa pelo facto de um amigo lhe ter oferecido amoras bravas. Ora, este gesto, então, de generosidade e de amizade faz com que ele, pelo menos momentaneamente, se liberte dessa contrariedade que são os muros que limitam os seus horizontes. Então, este gesto faz com que os muros lhe pareçam brancos, por contraste ao negro, não é? O negro do fechamento, da ausência de horizontes, do mal, digamos assim, em termos gerais. Isto transforma em branco, branco como sinal de paz e pureza, e ao mesmo tempo ele também repara que o céu é azul. Isto é, resumindo, ele conclui que afinal também é possível ter uma existência feliz no seu país. E o que faz com que ele tenha esse último olhar de esperança para o país é o quê? É a amizade, é a generosidade, é o companheirismo. E esta nota final, nem por acaso, relaciona-se com o momento que nós atravessamos, que é um momento particularmente feliz e em que necessitamos, como nunca, de alimentar estes traços de companheirismo, de amizade, generosidade, etc, etc, etc. Ora, estes dois diapositivos traduzem mais ou menos um esquema do que é o país, que é Portugal na visão de Eugênio de Andrade. Os dois traços positivos, o comum que existe entre as amoras e o país, o sabor agradável, e depois a voz doce, a voz do canto, da alegria e a doçura dessa mesma voz que não é agressiva, que não é agreste. Por outro lado, temos o lado negativo, passa aqui a repetição, que é o facto de o sujeito se sentir desligado do país e talvez, como ele afirma, não gostar dele. E essa relação difícil tem a ver então com este conjunto de causas que aqui estão sintetizadas. A falta de inteligência, a falta de elegância, a falta de liberdade, por um lado, presente então nos muros. Por outro lado, e em conclusão do poema, não é? Na parte final, na sua conclusão, a tal relação de amizade do amigo e o seu gesto de oferta fazem com que ele termine o poema com uma nota de esperança e com uma nota muito mais positiva sobre Portugal, marcado pela humildade, é certo, mas ao mesmo tempo pela alegria. Os muros deixam de ser negros, deixam de aprisionar e trazem consigo alguma nota de esperança e a conclusão de que afinal é possível ter uma existência boa em Portugal.